Então, eu tenho uma visão quanto a respeito. Essa palavra respeito, eu vejo ela de duas maneiras. A primeira, ela é até comum, é natural. Ela é comum, ela é natural. A palavra respeito, ela quase cabe em todo lugar, não é mesmo, irmão? Quase cabe em todo lugar. Tem muitas pessoas que ele traz isso de berço. O respeito, ele traz de berço. Isso vem através dos seus ancestrais, bisavô, tataravô, avô, papai. E ele traz isso. É uma pessoa inteiramente muito de respeito. Correto? E às vezes ela nem conhece nada de Deus. Ela não conhece nada de Cristo. Ela não sabe nem o que é a palavra cristão. Às vezes, ela simplesmente é uma pessoa de respeito, é uma pessoa de influência, ela é uma pessoa até mesmo submissa, que tem toda a submissão, e ela tem esse respeito de fazer qualquer acatamento daquilo que, na verdade, produz para ela um efeito benéfico. Correto? E nem mesmo ela é uma cristã. E às vezes também nós temos pessoas cristãs que são, na verdade, cristãs. Vamos dizer assim, entre aspas, que tem respeito. E ela até diz assim, olha, é uma boa coisa, eu gosto quando está falando a respeito da palavra. Eu gosto de ir no lugar que fala a respeito da palavra. Porque para mim, elas dizem, para mim, todo lugar que fala de Jesus está correto. E isso daí, você vai ver que, olha, irmãos, é a maioria. É a maioria que carrega esse respeito dessa maneira. Mas, esta palavra respeito, ela vai muito mais longe do que isto. Se as pessoas pudessem ter esse respeito, não só pela palavra, porque é muito fácil ter respeito pela palavra. Agora, se pudesse ter esse respeito dentro dele, pelo Espírito Santo habitando nele, aí muda o quadro. Aí é diferente. E nós vamos observar que não vai muito longe, não. É no meio de todo mundo. Essa palavra respeito, ela é encarada às vezes de um prisma natural. Talvez inconscientemente ou consciente, a pessoa olha de uma forma natural isto. E às vezes não sabe nem o que é respeito. E sendo cristãos. Correto? Sendo cristão. Porque, como eu disse, na verdade, essa palavra respeito, ela quer dizer reverenciar e fazer um acatamento, submissão, ponto de vista, vejam, aspecto, causa, relação, influência e temor. Que quando você faz tudo isso, você está cumprindo tudo. E aí então é onde nós podemos observar.
O nosso dia a dia, como os verdadeiros cristãos ou como crentes, prova que tipo de respeito pelo qual temos da palavra, o qual nós temos em nossas vidas, o nosso dia a dia. Estava pensando sobre uma escritura aqui, a respeito de dois personagens na Bíblia. Você vai ver Números, no capítulo 12, você vai ver que diz assim: falaram, olha quem eles eram. Você vai ver que essas pessoas, eles eram venerados, eram pessoas cristãos. Mas vejam, e falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher guzita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher guzita. Agora, se fosse um incrédulo, mas é crente, eram completamente crentes. Vejam, e disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. Aleluia! Graças a Deus que há um olho que tudo vê e um ouvido que tudo ouve. Isso daqui não causa temor para um verdadeiro e genuíno filho, aquele verdadeiro atributo dos pensamentos de Deus. Não. É o contrário, isso causa edificação, firmeza, segurança, confiança. Não é mesmo? Porque, na verdade, um verdadeiro atributo de Deus, ele teme a Deus. Você é uma parte dele. Ele é uma parte sua. E você e ele faz-se uma unidade perfeita. E tem alguma coisa por trás disso que lhe segura, que não deixa você agir da sua maneira. Você sabe o que é? A predestinação. A predestinação. E aí então você vai ver que ele continua dizendo: e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Irmãos, todo verdadeiro ungido de Deus, ele mira, para depois puxar o gatilho. Ele não puxa o gatilho antes da hora. É um perigo muito grande quando nós temos isso por nascimento espiritual, não nascimento natural. Por nascimento espiritual, você teme, você respeita, não é mesmo? E eu fico às vezes meditando, olha, o ministério de Moisés, o ministério de Noé, o ministério de Elias, o ministério de Eliseu, o ministério de Isaías, o ministério de Jeremias, o ministério de João Batista, era o ministério de Jesus. Era.
Não há dois ministérios. Para haver 2, 3 ministérios, tem que haver 2, 3 Espírito Santo. E só há um Espírito Santo. É verdade. Só há um Espírito Santo. Aquele mesmo Espírito Santo que guiou Simeão a Jesus Cristo naquele dia. E ele tomou em seus braços e disse: Pai, despede o seu servo em paz, porque os seus olhos já viram a sua salvação. É o mesmo Espírito Santo que está aqui nessa noite. Aleluia. Agora, respeito. Eu vejo muitas pessoas dizer: eu respeito o ministério de fulano, eu respeito o ministério de ciclano, mas vocês sabem, né? Então vejam bem, quando Deus disse: era o varão Moisés mais manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra, e logo o Senhor disse a Moisés, e Arão, e Miriam, vós 3, sai à tenda da congregação. E saíram os 3. Eu não sei, talvez o Mombrana não ainda vivia ainda, o Mombrana falando o que eles estavam tramando lá dentro da tenda. Mas provavelmente eles estavam com a reunião lá dentro. Isto é verdade. Ele estava com uma reunião, estava conversando acerca do assunto. E Deus só ouvindo aquilo. Só ouvindo. Saíram os 3. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. E depois chamou Arão e a Miriam. E eles saíram ambos. Disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, ou o Senhor, em visão a ele me falarei, e conhecer, ou em sonho farei com ele. Dar a conhecer e farei com ele. Não é assim com meu servo Moisés. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Aleluia. Eu estava vendo aí, passando esse trabalho de Goiânia, estava observando como que Deus trabalha. Hoje estamos aqui. Eu não me considero fora desse ministério. Eu sou uma parte desse ministério. Esse ministério aqui de Goiânia, que é uma parte do ministério do irmão Brana, é uma sequência. E do irmão Brana, Jesus. É um perigo, não é você falar do homem. Mas você não pode, irmão Brana diz, você não pode. Eu não posso ferir o filho desse homem se eu não ferir ele. Ele é o seu filho, o sangue dele corre nas suas veias. Ele disse: você não pode ferir um filho de Deus se não ferir Deus. Oxalá se todos pudessem vir assim. Porque na verdade, irmãos, Moisés era esse tipo de homem tão manso. Essa mansidão que Deus via nele era o seu ministério. Não era Moisés, era o seu ministério. Isso é o que Deus vê também no nosso ministério. Se na verdade ele é uma extensão do ministério do irmão Brana. Correto? Ele disse:
Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele. E ele, e de vista, e não por figuras. Pois ele vê a semelhança do Senhor. Aleluia. Por quê? Pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. O Espírito Santo tem ciúme. Ele tem ciúme desse filho, desta filha. Paulo fala isso. Não sabeis vós que o Espírito Santo que habita em vós tem ciúme de vós? Ele não permite de maneira nenhuma. E às vezes eu prego e eu digo assim: você não veio para a palavra forçado. O seu nascimento espiritual não veio por meio de cesárea. O seu nascimento natural foi por um parto perfeito. Correto? Ali vem sangue. Ali vem água. Ali vem vida. Todo verdadeiro atributo dos pensamentos de Deus, ele segue a sua vida espiritual de passo a passo.